E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Halloween. Não, Antônio, não é esse Halloween. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Halloween e a gente começa falando sobre a prática de trick or treat. No caso, trick and treat, quando a gente fala do século IX na Inglaterra e na Irlanda, porque o país era muito pobre e nessa época do ano era chegado o inverno. Então as pessoas passavam muita fome, muita necessidade e as crianças pobres iam batendo nas casas de pessoas mais ricas e pedindo algum treat, ou seja, algo para eles comerem. E essas famílias mais ricas, eles ofereciam um tal do soul cake, que é algo entre um biscoito e um panetone, ou seja, um pão feito de frutas secas. A prática se tornou depois trick or treat nos Estados Unidos. Em alguns lugares eles ainda usam trick and treat nos Estados Unidos e no Canadá. Trick or treat porque você ou você dá alguma coisa, um doce para a criança, ou a criança prega uma peça em quem não deu o doce. Em outras partes dos Estados Unidos e Canadá, a gente tem o trick and treat, ou seja, as crianças, através de alguma peça teatral, ou uma música, uma dança, eles recebem um doce em troca. Mas eu tô aqui pra falar de terror, e tem a história do Jack-o'-lantern. Ele é uma figura muito conhecida. Sabe aquele cara que segura uma abóbora, anda arrastando corrente? Você sabe a história desse cara? É uma história muito legal. Em vida, ele era uma pessoa muito má, uma pessoa muito desonesta. E um dia, ele conseguiu enganar o diabo. Em troca, como ele tinha o diabo meio que refém, ele fez o diabo subir numa árvore e fez uma cruz e o diabo não conseguia descer, ele fez o diabo prometer que ia deixar a alma dele em paz. O diabo concordou, o diabo desceu, o cara ficou feliz. Só que um dia esse cara morreu. E ele era uma pessoa muito má. Ele não podia ir pro céu. Legal. E o diabo cumpriu a parte da promessa. Ele falou, eu prometi que ia deixar sua alma em paz, então não toco em você. Ou seja, ele não podia ir nem pro céu, nem pro inferno. E a alma dele ficou vagando eternamente. O diabo só deu um presente para ele, um pedacinho de carvão que queimaria eternamente em brasa para iluminar o caminho dele. Ele pegou um rabanete, colocou esse carvão e segurou ele por aí. Claro, quando essa lenda veio para os Estados Unidos, por questões agrícolas, de tamanho, de logística, passaram a usar a famosa abóbora. Fica muito fácil esculpir uma carinha na abóbora, colocar uma vela dentro da abóbora para representar essa lanterna dele. Por isso que é Jack-o'-lantern. Muito legal. E a gente também pode falar um pouquinho sobre Dia de los Muertos, Dia dos Mortos, que é comemorado no México, que também tem relação ao Halloween, onde as pessoas se pintam com aquelas caras de caveira e também comemoram-se muito o fim do inverno no hemisfério norte. E as pessoas se juntam para celebrar a vida e não a morte. Ou seja, as pessoas se unem para celebrar a vida daqueles que partiram, que trouxeram muita alegria para essas pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre vocabulário de Halloween. Começamos com o Jack-o'-lantern, que o nosso próprio amigo Antônio mencionou. Então a gente tem Jack-o'-lantern, que era feito de uma abóbora. Então abóbora, pumpkin. E lantern é uma lanterna. E para a gente poder fazer a nossa lanterna, a gente precisa de esculpir a nossa lanterna. Então a gente tem a palavra carve. E quando a gente sai nas ruas, a gente tem a prática do trick or treat. Trick, travessura, treat, gostosuras. E a gente vai em busca dos candies. E não podemos esquecer também da fogueira que é presente no Halloween. E temos então o bonfire. Bonfire, se a gente for traduzir, seria uma fogueira
de ossos, ou seja, as pessoas jogavam ossos nas fogueiras, por isso bonfire. E a gente também tem o fireplace, que seria a lareira. Não podemos esquecer o mais importante de todos, os horror movies, que o nosso amigo Antônio tanto adora. Mas o Halloween também é algo muito comum na cultura pop. Filmes de terror, músicas com o tema são muito comuns. E eu tô no meu lugar de fala, eu tô aqui para recomendar alguns filmes para vocês. Começando por Halloween. O clássico do John Carpenter tá tendo remake até hoje. É um filme muito bom, fala muito da temática, da cultura, tem a abóbora. Se vocês assistirem em inglês, você vai reconhecer muito vocabulário, vale a pena. Mas Halloween não é só para adulto. Poxa, eu tenho um filho pequeno, eu queria comemorar isso. Temos alguns filmes, como por exemplo, Coraline. É um filme meio creepy, meio arrepiante. É legal tanto para criança quanto para adulto. Se você quiser um clássico absoluto, também temos O Estranho Mundo de Jack, que já emenda também em músicas de Halloween. O Estranho Mundo de Jack tem a clássica música This is Halloween. É como se fosse o Let It Go de Halloween, sabe? Aquela música que você nunca vai esquecer. Ela é bem legal, procurem This is Halloween. O próprio Thriller do Michael Jackson entrou como um clássico de Halloween. Vale a pena, vale a pena. E pessoal, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, deu muito trabalho, nós fizemos com muito carinho. Também deixem um comentário para ajudar. E assim, se vocês não comentarem, algo ruim pode acontecer.